Desse culto é o culto online através do Facebook. Terça-feira permanece da mesma forma, culto da palavra online às 20 horas. Às quintas as células permanecem online por hora. E a gente acredita que daqui a pouco tempo, a gente vai estar voltando com a nossa programação de antes, sem receios. Porque se fosse hoje, certamente teríamos muitas pessoas aqui com receios, não é isso? Ainda preocupados. Então, vai ter o devido tempo, a curva vai abaixar, as internações já estão abaixando, não é tão noticiado, porque notícia boa, infelizmente, não vende, mas os relatos daqui dos hospitais do Rio é que o número de internações tem baixado em torno de 10%, que é um número muitíssimo considerável. Eu li isso hoje. Então vejam, a gente está caminhando para um resultado daqui a pouco, com todas as dificuldades que vamos enfrentar. Nós cremos que vai chegar o nosso momento em nome de Jesus. Então nossa programação permanece normal. Havíamos anunciado limpeza na igreja hoje, não foi necessário, porque não iríamos receber público, né? E a igreja permanece em obras por esses dias. E então, vou anunciar agora de uma vez, no final do culto eu reforço. Nós iríamos também aproveitar que as pessoas estariam aqui hoje para fazermos uma reunião com os membros. Como não temos público, igreja fechada, essa reunião nós vamos dar um jeito de fazê-la de maneira online. Então remarcamos essa reunião com membros para quarta-feira. Será pelo Skype, pelo WhatsApp, pelo Messenger. Nós vamos tentar todos os meios possíveis para que eu possa comunicar com os irmãos e transmitir algo da parte do Senhor para a nossa igreja, em nome de Jesus. Aproveitar, para não esquecer, nosso irmão André fez aniversário ontem, não é? Foi ontem. Dá os parabéns para ele aqui em nome da nossa igreja. André, que se aproximou mais de nós, veio para estar junto da gente após a criação das células, né? Ele pertence à célula Manaim, é Manaim, né? Tanto tempo que a célula não se reúne que a gente até esquece, né? Já vai 3 meses. Então, André, Deus te abençoe. A idade a gente não fala, né? Porque fica feio para nós. Eu sou quase da sua idade, nós somos da mesma idade. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aleluia. E diz assim: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles, falavam entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu vou repetir: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: aos que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele, Jesus, lhes disse: nécios, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém? Somente até aqui. Quem está aqui na igreja pode se assentar. Aleluia. Irmãos, eu creio que você que está nos assistindo aí também, de onde você estiver, muitos de vocês conheçam essa passagem bíblica, e os presentes talvez também, a respeito dos discípulos do caminho de Emaús. Esses discípulos, eles não faziam parte dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Os 12, como alguém já disse em certa feita, Jesus ele tinha níveis de intimidade com seus discípulos. Certa passagem bíblica, em muitas delas, nós vemos Jesus tratando e vivendo intimamente com os 12. Outra passagem bíblica, nós vemos Jesus enviando 70 discípulos. E outras passagens bíblicas, nós vemos Jesus tratando com muito mais de 70. Os 12 eram aqueles que conviviam diariamente, diuturnamente com ele. Certamente esses dois aqui não são dos 12, mas são discípulos. Discípulos porque a Bíblia os chama de discípulos. Discípulo é aquele que ouve, que segue, que acredita no seu mestre. Não são simpatizantes, não são aqueles que têm uma fé que lhe foi passada por herança. Tem fé que é passada por herança. O meu pai, a minha mãe, a minha avó me ensinou esse tipo de determinada fé, e que é muito bom a gente ensinar para a geração que vem aí a nossa fé. Mais uma fé apenas aprendida, ela pode se tornar uma fé sem sentido e infrutífera. Então nós estamos falando de discípulos, e nós estamos num momento histórico que Jesus morre e acaba horas antes, eu vou dizer horas, porque eles estavam no terceiro dia ainda. Horas antes, Jesus acabara de ressuscitar. E esses dois rapazes, Cleopas e o outro, a Bíblia não fala o nome do outro, eles têm o privilégio de ter um encontro com Jesus ressurreto. Jesus ressuscita, aparece para as mulheres na porta do sepulcro, e logo após ele vai falar com os dois discípulos do caminho de Emaús. Mas veja bem o que se refere no versículo 17. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Observe, Jesus fala com eles: por que vocês estão tristes? Eles estavam tomados naquele momento pela tristeza, eles estavam tomados naquele momento pela decepção. O desenrolar dos acontecimentos trouxe para a vida deles decepção. E aí, eles se concentraram naquele momento
no seu problema, na sua decepção. Eles se concentraram naquele momento no desapontamento em que eles estavam vivendo. Numa outra passagem bíblica ele vai dizer assim, olha, no versículo 19 ele fala assim: e eles disseram aos que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, e os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Olha o 21, a resposta. Vou pedir que desligue esse último ar-condicionado, por favor, depois ele atrapalha aqui o som. E ele diz no 21 assim: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles falam para Jesus sem saber que era Jesus. Nós esperávamos que ele remisse. Muitas vezes na nossa cabeça a gente traça um plano e a gente cria uma expectativa do que a gente deseja que Deus faça. Deus, ele está atrelado a fazer o que eu quero que ele faça? Óbvio que não. Deus, ele é obrigado, ele está vinculado, você que nos assiste nessa hora, a fazer o que você quer. Eu tenho certeza que você sabe que não. E aí no 21 eles vão dizer: nós esperávamos que ele remisse Israel. Eles esperavam, eles criaram uma expectativa de um rei, de um salvador, de alguém que proclamasse e que libertasse Israel de um jugo, de uma dependência. Eles esperavam um salvador que batalhasse, que brigasse, que constituísse um reino. Irmão, vou pedir que não converse aí atrás, por favor, em nome de Jesus, que está atrapalhando aqui. Pedir que não converse lá atrás, tá? Por favor. E eles esperavam o quê? Um rei que sacasse uma espada, declarasse uma independência. E o que Jesus fez? Nada disso. Jesus pregou o amor, Jesus pregou a misericórdia, Jesus pregou o perdão. Jesus libertou Israel de Roma? Não. Jesus foi um político? Não. Jesus foi um rei da forma que eles esperavam? Não. E aí você que está me assistindo nessa hora aqui na igreja ou na live, pense junto comigo. Todas a expectativa que a gente cria, quando ela é frustrada, a gente se decepciona. Às vezes a gente cria uma expectativa. Você pode chegar no seu trabalho, aí o patrão falar de um jeito, você acredita que vai ganhar mais, que vai ser promovido. Às vezes ele não falou nada. Às vezes nós criamos uma expectativa por alguma coisa que a gente pensou, e aí não acontece o que a gente espera, a gente se decepciona. Eu já vi gente, vi uma situação, seria cômico, se não fosse até trágico. Uma vez eu vi uma situação de uma pessoa que achou que ia ser pedida em casamento, e tinha uma reunião, uma festa, e a pessoa colocou na sua cabeça que ia ser pedida em casamento naquele dia, e o pobre do homem, do namorado, não sabia de nada, e a pessoa colocou dentro de si uma firme expectativa que ia ser pedida em casamento. Obviamente que ela não foi pedida em casamento, e ficou tremendamente frustrada, triste, chateada. Não houve uma promessa, não houve uma palavra, mas eles criaram uma expectativa. Cleopas e o outro discípulo criaram dentro de si uma expectativa de alguém que remisse, libertasse, conquistasse, ampliasse o seu território, mandasse embora o inimigo. Jesus veio para ser outro tipo de rei. E aí, quem eles esperavam que fosse o libertador não foi, e pior do que tudo, morreu. E eles estão decepcionados, e eles estão tristes. Talvez você que está me assistindo agora
Pode ter acontecido alguma coisa na sua vida que você não planejou. Pode estar acontecendo algo dentro do seu lar, do seu trabalho, da sua família, que fugiu ao seu planejamento, até mesmo a sua expectativa. E a primeira reação que a gente tem é de ficar triste pela decepção e pelo problema. E às vezes a gente fica triste pela decepção e pelo problema e fica cego em meio ao problema e à decepção. E aqui eu estou te apresentando dois homens que ficaram cegos em meio ao problema que eles estavam vivendo. E aí, quando a gente fica cego, a gente não vê. Repara que eles estão caminhando, Jesus para do lado deles e começa a trocar uma ideia com eles. Eles estão tão decepcionados e frustrados e tristes, que Jesus fala assim: o que vocês estão tristes? Sabe quando o Luciano Huck se disfarça? E no final ele fala assim: hoje o Lata Velha é com você? Ou senão ele fala assim: hoje o Lar do Oscilar é com você? Ele se disfarça, conversa com a pessoa não sabe quem é, e só no final que a pessoa descobre, e aí chora, né? E faz tudo para ganhar lá o prêmio, a casa reformada, o carro reformado e tal. Mas veja, às vezes ele está disfarçado e não é percebido, e no final existe uma surpresa. Jesus não estava disfarçado, é o assombro que veio sobre a vida desses homens que fez com que eles não percebessem. E Jesus vai puxando o assunto com eles: vocês estão tristes por quê? Ué, você não é daqui? Só se você não for daqui para não saber. É a mesma coisa que eu chegar ali, aqui não, que aqui eu já vi que ninguém está usando máscara, né? Já está todo mundo imune, né? Graças a Deus. Mas se você for lá, entrar dentro do metrô, todo mundo de máscara, e falar assim: vem cá, o que vocês estão de máscara? Aí a pessoa vai dizer assim: você não sabe? Não. Você não sabe por que está todo mundo de máscara? Não. E por que o comércio está fechado? Você não sabe por que o comércio está fechado? É óbvio, você tem que saber. E Jesus está com eles, e eles falam assim: você não sabe o que aconteceu? Você não sabe quem era Jesus que morreu? E Jesus na verdade está tentando extrair deles alguma informação para fazer com que eles caiam em si. E às vezes na decepção a gente não entende, a gente não vê, de tão cheio de tristeza que a gente fica. Repara na nossa leitura que as mulheres já tinham visto Jesus ressuscitar. Eles já tinham a informação que Jesus havia ressuscitado, mas mesmo assim eles não acreditaram. E hoje, passado 2000 anos, tem pessoas que estão nos assistindo, ou pessoas que você conheça, que talvez até hoje não acredite que Jesus ressuscitou. Esses dois homens precisavam que o próprio Jesus fosse até eles e se apresentasse a eles, para que eles acreditassem que ele ressuscitou. E hoje em dia existem pessoas 2000 anos depois que também não acreditam. E talvez eles precisem não da presença de Cristo, que Cristo está presente em espírito, através do Espírito Santo, mas talvez eles precisem da presença de cristãos, eu, você, nós, para que possamos apresentar, testemunhar e proclamar que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Ele é Senhor. Talvez seja necessária a nossa presença física, a nossa voz proclamando. Por isso recebemos essa incumbência, para que possamos proclamar que Ele ressuscitou. E aí eu posso ir lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Elias fala assim, profeta Elias: mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e buscam a minha vida para atirarem. Veja, a decepção de Elias nessa passagem aqui, de 1 Reis, que eu cito para vocês, ela um tanto quanto se assemelha à decepção dos discípulos. A pessoa fica cega. Outro dia uma pessoa me falou assim: quando eu fico nervoso, até a minha visão eu perco, eu enxergo mal, eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar, eu não consigo formar frases. É o que aconteceu com eles. Talvez tenham pessoas decepcionadas nos assistindo. Talvez tenham pessoas que planejaram, se endividaram, contaram com o ovo ainda dentro da galinha e não deu certo.
E aí nessa decepção, a gente tende a pôr a culpa, alguns, em Deus. Eles estavam decepcionados. Número 2, eles estavam a caminho de Jerusalém, eles estavam a caminho de Emaús. Aí eu leio lá em Lucas 24, 49, aleluia, depois eu pego. Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Emaús, ficai em Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Eles estavam caminhando na direção errada. Olha como é que foi. Entra na história. Olha como é que foi confuso na cabeça deles. Criaram uma expectativa, foi frustrada. Morreu o libertador que eles pensavam que fosse o libertador. Morreu o Salvador. Eles sequer conseguiram acreditar que ele ressuscitou. E além disso, eles esqueceram da promessa. A promessa era: ficai em Jerusalém. E aí o que eles fazem? Vão para Emaús. Eles estavam desobedecendo a direção que Deus deu. Eles estavam caminhando na direção errada. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quantas vezes a gente anda na direção errada? Quantas vezes a gente permite que as situações externas, as coisas de fora, as coisas que vêm nos decepcionar, as coisas que vêm nos frustrar, os nãos que a vida nos dá, quantas vezes isso vem tirar a gente do prumo, da rota, da direção, e colocar a gente a caminho da onde não é o caminho, colocar a gente com o nariz apontando para onde não é para apontar, fazer a gente trilhar passos que não são os passos que Deus quer que a gente trilhe. Mas Filipe, presbítero Filipe, os caras se frustraram muito. Às vezes a gente também se frustra. E aí a gente estava na rota certinha, e a gente sai da rota. Aí a família destrói, o casamento vai para o brejo, os filhos vão cada um para um lado, o trabalho também, o dinheiro falta, a pessoa perde a sua base, pode perder a sua estrutura. Por quê? Longe, distante, fora da vontade, da direção que Deus deu para a sua vida. E quantas pessoas estão perdendo tempo, quantas pessoas estão perdendo saúde, quantas pessoas caminham de mal a pior, porque estão indo na direção errada. E 2 estavam indo na direção errada aqui na nossa leitura, e chegou Jesus do lado deles, falou: vocês estão indo na direção errada. Em outras palavras, tanto que no final da conversa eles saem da direção errada e voltam para a direção certa. E aí você que está me assistindo nessa hora, esse é o nosso chamado. Em última instância, esse é o nosso chamado. Pegar as pessoas que estão indo para a direção errada, a força, não. Mostrar para elas que elas estão indo na direção errada. Mostrar para as pessoas que elas estão indo no caminho que não é a vontade de Deus para a vida delas. Isso não significa que a gente seja perfeito, que a gente seja isento de erros, que a gente seja isento de falhas, que a gente não fale coisas que não deve vez ou outra, que a gente não pratique coisas que desagradem a Deus, que a gente não fale com as pessoas também. Mas nós temos uma missão: dizer: você está indo na direção errada. A direção errada era a direção oposta à vontade de Deus. A direção errada é a direção oposta ao chamado de Deus. A direção errada é a direção oposta ao direcionamento, a orientação que Deus deu. E nós temos uma orientação. Nós temos uma orientação que é a palavra dele. Eu posso me socorrer da história de Jonas. Jonas, o Senhor fala assim: vai para Nínive. E aí ele pega o barco e vai para Tarsis. Ele caminha na direção
errada. Eu posso me socorrer da história de Abraão. Abraão começando a sua trajetória, e aí ele está num determinado momento fazendo a vontade de Deus, e ele entra num momento de fome, ele entra num momento de sequidão, e aí o que ele faz? Ele combina com a mulher dele uma mentira, e desce ao Egito, fugindo da direção que Deus tinha dado para ele. Mas Felipe, ele estava passando necessidade, ele estava passando seca, mas era na seca que Deus ia sustentá-lo, era na falta que Deus ia provê-lo, era na dificuldade que Deus ia se mostrar, e ele aprendeu isso. Mas quantas vezes acontece isso? Parou de chover um mês, a gente muda para qualquer direção, enfrentamos um problema qualquer, a gente sai sem rota nenhuma, indo para qualquer lugar. Estou passando uma doença, enfrentei uma enfermidade, e aí a gente perde todas as nossas referências, tudo que Deus tem plantado na nossa vida, toda a palavra que Deus tem liberado sobre nós, e aí a gente aponta para qualquer caminho, e aí a gente toma qualquer direção. Os caras eram discípulos de Jesus, irmãos. Esses homens eram discípulos, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam qual era a promessa de Deus, e na hora de tirar a fé da teoria para pôr na prática, o que eles fazem? Viram as costas e vão para outro lugar. Deus não quer que a gente faça isso, Deus não quer que eu nem você façamos isso. Ele tem uma direção para a sua vida, Ele tem uma vontade para a sua vida, Ele tem um chamado para a sua vida, Ele tem algo a revelar a você que está me assistindo e acompanhando com a gente. E aí, quando vira a situação, não é para a gente ficar igual um doido, igual um peão, rodando para lá e para cá. E aí quando vem a luta, quando vem a decepção, quando vem a frustração, quando vem algo que a gente não esperava, não é para a nossa fé ser enterrada, não é para a nossa expectativa ser lançada fora, é para a gente ficar firme. Esses dois saíram, mas quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram os outros discípulos em Jerusalém, perseverando, persistindo, acreditando. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é espetáculo, porque vai ter dia que Deus vai fazer um espetáculo na nossa vida. Você vai chorar, vai pular, vai saltar, vai ser abençoado, vai soltar foguetes. Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai clamar e vai sentir que o seu clamor não passou nem do teto. Esse é o dia difícil, é nesse dia que a gente prossegue. Vai ter dia que você criou uma expectativa monstro, vai ter dia que você criou uma expectativa gigante e não aconteceu. A gente vai ficar triste, mas a gente vai continuar confiando no nosso Deus, aleluia. Tem pessoas que perderam a sua sensibilidade, e aí eu ligo a sensibilidade também ao aspecto emocional. Sensibilidade não é ser sensível e ficar tristinho com qualquer coisa. A sensibilidade é o nosso ponto de contato. Você vê a quantidade de insetos que existem, e a grande maioria deles não tem visão. Sabiam disso? Você vê as formigas andando todas coordenadas, elas não têm olhos para enxergar. Você vê baratas. Teve uma live aqui que vocês não viram, quem está acompanhando de casa. Alguns irmãos vão até lembrar. Veio uma voadora aqui na hora da live, todo mundo correndo para lá e para cá. Todo mundo não, né? Eu achei um chinelo esquecido e pá, na hora da live. Ela não tem visão, mas ela tem sensibilidade, por isso ela sabe para onde vai. A formiguinha não tem visão, mas ela tem sensibilidade, por isso ela sabe para onde vai. E muitos seres vivos, por mais simples que pareçam, eles têm sensibilidade. Quando alguém ameaça, ele foge. Quando uma mão se levanta, ele sabe para onde ele vai. Sensibilidade. E às vezes você que confiava tanto em Deus, você talvez que tinha uma fé tão grande, entrou num momento de dificuldade
e está perdendo essa sensibilidade. Cleopas e o seu amigo tiveram o privilégio de andar com Jesus a alguns quilômetros, uns 15 quilômetros, vou colocar, 10 quilômetros, coisa pra caramba, mas porque eles perderam a sensibilidade, eles estavam andando do lado do Criador, eles estavam andando do lado do Salvador, e eles não perceberam que estavam andando ao lado do Salvador. Chega o momento que Jesus dá uma bronca neles, lá no 25, nécios, quer dizer, ignorantes, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória. Jesus dá uma chamada, uma chicotada neles. Vocês são ignorantes, vocês não acreditam no que os profetas disseram? Eles não perceberam, mas eles gostaram da conversa de Jesus. Olha que interessante, eles não descobriram que era Jesus, mas eles gostaram da conversa. E aí Jesus fala com ele como se fosse andar mais longe. E eles falam: não, fica aqui, já está tarde, fica aqui com a gente, porque eles gostaram da conversa, mas nem na conversa eles reconheceram. Mas quando eles veem Jesus partindo o pão, versículo 30, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Eles não reconheceram Jesus pela roupa, eles não reconheceram Jesus pelo seu físico, eles não reconheceram Jesus pela fala, eles reconheceram Jesus quando Jesus pegou o pão, no jeitinho dele partiu o pão. E aí vai dizer no 31 que os olhos deles abriram e o conheceram, e ele desapareceu. Sabe o que isso fala no meu coração? Que em meio às situações, em meio aos problemas, em meio às tristezas, quando a lágrima cai, quando as coisas parecem que não dão certo, Jesus está aqui, Jesus está junto da gente, Jesus está nos acompanhando. Você pode até não estar vendo, você pode até não estar percebendo, mas que Ele está, porque Ele falou assim: eu estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você que me ouve nessa hora, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está sentindo, não importa se você não está vendo, se você não está reconhecendo, eu quero te afirmar o que a palavra de Deus me diz e nos diz: Jesus está nos acompanhando, Jesus está do nosso lado. Talvez nós que perdemos a sensibilidade, talvez nós que perdemos essa coisa gostosa de senti-lo, de percebê-lo. E aí no 33, no 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Nós perdemos a sensibilidade, o nosso coração parou de arder. Aleluia. Você que está me assistindo agora, quanto tempo seu coração não arde na presença de Deus? Quanto tempo seu coração não queima na presença de Deus? Quanto tempo você não derruba uma lágrima, não derrama uma lágrima na presença de Deus? Depois que eles perceberam, assim que eles perceberam, Jesus desapareceu, porque a mensagem que Jesus queria entregar já estava entregue. Então Jesus desapareceu, e aí um vira para o outro e fala assim: ué, nosso coração não ardeu. Nosso coração tem que queimar, nosso coração precisa arder. Se o nosso coração não arde, nós temos que entregá-lo diante de Deus. Se o nosso coração não queima, se o nosso coração não sente, nós precisamos apresentá-lo para Deus. Porque o dia que a gente perder essa sensibilidade,
nós podemos morrer. Aleluia. E aí, depois que os olhos deles se abriram, um pergunta para o outro: nosso coração não ardia? E qual é a primeira coisa que eles fazem? 33. Na mesma hora, levantando-se e voltando para Jerusalém, acharam congregados os 12 e os que estavam com eles. Aleluia. Assim que os olhos abriram, assim que o coração ardeu, eles voltaram para Jerusalém, que era a direção certa para a vida deles. Tem gente cega nessa noite, cega pelos problemas, às vezes nem caiu, às vezes nem é o pecado, é por tristeza e frustração, é porque dão coisas erradas. Ele está com a gente. Ele quer abrir os seus olhos e os meus olhos. Ele quer se revelar ao meu e ao seu coração. Ele quer nos fazer voltar para a direção certa. Pessoas que já foram tão fervorosas, pessoas que já foram tão quebrantadas, tão sensíveis e amorosas, vão ficando calejadas. Deus não te quer assim, sem sensibilidade, sem amor, sem senti-lo, sem percebê-lo. Quantas vezes a gente anda na direção errada, longe da orientação? Ah, mas foram os problemas, foi o que a vida fez comigo. Nós não andamos por vista, nem por circunstâncias, nós andamos por fé. Aleluia. Ele quer te chamar de volta para que você possa andar por fé. Ele quer que os seus olhos estejam fixos nele e não nos problemas, não na falta de dinheiro, não nos problemas conjugais, na família. É nele, é nele. Ele não quer que o nosso tempo seja só dedicado ao trabalho. Ele quer que o seu coração tenha momentos para Ele. Ele quer que o nosso coração tenha momentos reservados para estarmos a sós com Ele. Aleluia! Partir o pão significa comunhão. Você só está acostumado a partir o pão com quem vai na sua casa. Você só sabe como a pessoa gosta do pão se você tem intimidade com essa pessoa. Tira o miolo, mais queimado, mais branquinho, com manteiga, requeijão, queijo, mussarela, presunto, maionese. Veja você conhece o gosto de quem você tem intimidade. Eles conheceram Jesus pela intimidade. Eles conheceram Jesus pela forma que Ele procedia ao partir o pão. Jesus quer partir o pão com você. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer te dar a direção, ou quer te trazer de volta para ela. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero ministrar sobre a sua vida agora.
Aleluia. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda a terra confessará. Jesus, céus e terra se prostra pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Ele está aqui nesta hora. Eu vou orar nesta hora em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Arde o nosso coração, ó Pai. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, o presente, céu e terra se prostram para te adorar. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Aleluia, Jesus. Esse nome toda língua confessará. Jesus,
Você que está aí nos assistindo nessa hora, entrega os seus caminhos para Ele. Observa a direção que você tem andado. Observa os passos que você tem tomado, as coisas que você tem dito, os lugares que tem frequentado. Observa se esta é a vontade de Deus. Ah, mas você não está vendo Ele, né? É porque tem coisa tampando a sua vista. Que caia essa venda dos olhos nesta hora. Espírito Santo de Deus, nesse domingo de Pentecostes, tão maravilhoso, tem gente que já foi uma bênção e às vezes não consegue ser mais. Tem gente que já esteve no lugar certo, na direção certa, e deixou que as circunstâncias tirassem ele da rota, tirassem ele da direção. Nós somos falhos em seres humanos. Que o Senhor possa se apresentar nesta hora a esse coração, ó Pai. Que o Senhor possa se apresentar nesta hora a essa vida. Que o Senhor possa se apresentar nesta hora a esse lar, a essa casa, a essa família, a esse homem, a essa mulher, a esse irmão, a essa irmã. Que em nome de Jesus, ó Deus, a Tua presença seja vista e notada nesta hora. Seja no coração ardendo, seja no partir do pão. Eu entrego a vida do meu irmão nesta hora. Nos instrui, nos direciona. Aviva, Deus, aviva, Senhor, essa vida. Aviva essa vida na Tua presença, para que Ele possa dar menos desculpas, para que ela possa dar menos desculpas e tomar mais decisões, decisões de te servir e de te seguir. Eu entrego nesta hora, eu consagro nesta hora, eu peço a sua ajuda, a tua bênção, a tua proteção, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e intercedo. Abram olhos, ardam corações, abram vistas, queimem corações, na presença do Espírito Santo. Eu oro nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Que o Senhor possa te abençoar. O Senhor possa abençoar cada um aqui presente. O Senhor possa abençoar cada um que nos acompanha até agora na sua casa, no seu trabalho, no seu transporte. Eu quero anunciar que terça-feira, Deus permitindo, estaremos aqui para a live da palavra às 20 horas. Acompanha do seu lar aí, acompanha do seu celular, em nome de Jesus. Terça-feira às 20 horas a gente vai estar aqui permitindo o nosso Deus. Quarta-feira, você que é membro da igreja, vamos nos reunir virtualmente, online. Lá da minha casa eu vou estar, você vai estar da sua, e a gente vai se comunicar, que eu quero transmitir algo da parte de Deus de uma maneira mais pessoal com a nossa igreja. Então, quarta-feira, em nome de Jesus, fique ligado que a gente vai se comunicar. Vai ter pessoas que a gente não vai conseguir, e aí a gente vai pedir que o recado seja entregue e levado, em nome de Jesus. Mas quarta-feira,
todos os membros da igreja, nós vamos tentar, e se Deus quiser vamos conseguir nos reunir e conversar. Quinta-feira nós temos a live da célula, encontro das células no Facebook. Nós fazemos uma chamada de vídeo pelo Skype, você pode entrar lá com a gente, nos ajudar no estudo, participar com a gente, e no Facebook você pode acompanhar a transmissão com 1 minutinho, 30 segundos de atraso. Você pode acompanhar também com a gente em nome de Jesus. E no domingo que vem, querendo Deus e Deus permitindo, estaremos aqui novamente com o culto da palavra para exaltar e glorificar ao nosso Deus. A nossa oração é que os próximos dias possam ser de boas notícias. A nossa oração é para que o nosso Deus continue guardando, cuidando, entrando com providência sobre as nossas vidas, sobre aqueles que necessitam. Continua com a sua fé firme, continua com a sua vida voltada, porque é uma grande obra que o Senhor tem com a nossa vida. Se você está na direção certa, Deus está te chamando para que você possa trazer outras pessoas para a direção certa. Se eventualmente não estamos, é momento, é dia, é hora de estarmos na direção certa. Agradecendo todos os irmãos aqui da equipe de trabalho, todos que estão aqui com a gente, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, para que a gente possa continuar caminhando junto, glorificando e exaltando o nosso Deus. Aleluia. Algum anúncio? Mais algum? Esqueci de alguma coisa? Não, né? Vamos orar então, encerrando em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores, pela Tua palavra, pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado por cada um, Senhor, que tem estado presente aqui com a gente, nos ajudando e fazendo, Senhor, acontecer esse trabalho. Que o Senhor possa fortalecer cada um, que o Senhor possa ajudar também cada um, que o Senhor possa encher a vida de cada um, para que as dificuldades, as decepções, até, Senhor, os desapontamentos não venham atrapalhar, Senhor, de estarmos aqui na Tua obra e contribuindo para a Tua obra. Abençoa cada família, cada lar, abençoa cada família que nos assiste, cada lar que nos assiste, cada irmão que está com a gente, cada irmã que está com a gente nesta hora. Que a Tua bênção possa ser com ele, que a Tua presença possa ser com ele e com ela, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nós entregamos essa pandemia, nós queremos crer, ó Pai, que estamos caminhando, Senhor, começando a caminhar para um desfecho, ó Pai, para uma finalização, ó Deus. Toma essa semana, toma os hospitais, toma os doentes, os médicos, as equipes de trabalho, os auxiliares, enfermeiros, técnicos, funcionários da recepção, da limpeza, Pai, cada um, ó Deus, que está envolvido, que corre riscos, ó Deus, mas que também tem uma missão, que também precisa trabalhar. Que o Senhor possa ser com eles, que o Senhor possa guardá-los, ó Deus. Toma aqueles que estão enfermos, internados, nos respiradores, no oxigênio, que o Senhor possa curar, ó Pai, que o Senhor possa libertar, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, trazer o escape, ó Deus, para essas vidas. Eu entrego o prefeito, Senhor, o governador, o presidente, secretários de saúde, ministro da saúde, ó Pai. Que essa situação não sirva, Senhor, de proveito econômico para nenhum deles, que essa situação não sirva, Senhor, para que nenhum recurso possa ser desviado, ó Pai, que se alguém estiver fazendo isso, seja envergonhado, ó Pai, seja punido com rigor da lei, ó Deus, para que o foco, ó Deus, possa ser o combate a esse mal que assola o mundo, ó Deus. Toma os cientistas, Pai, toma os estudiosos, aqueles que pesquisam vacinas, medicamentos, que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa instruí-los, e que a gente possa ter uma saída tão logo, ó Pai, pela Tua vontade. Que não esqueçamos de Ti, que nesse momento nós possamos estar mais firmados em Ti, que a nossa fé possa estar mais fortalecida em Ti,
que os nossos vizinhos, que as pessoas que estão ao nosso redor, que a nossa família, que cada um possa aproveitar esse momento para estar mais próximo de Ti, Senhor, e não aproveitar, Senhor, para farras, para resenhas, para bebidas, ó Pai, coisas que nos afastam de Ti, mas que nós possamos aproveitar esse momento para o nosso coração estar ligado em Ti. Une, Deus, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, possa inundar, que a Tua presença possa avivar, e que verdadeiramente, Senhor, o homem, a humanidade, Deus, possa estar mais voltada para Ti. Nós oramos, ó Deus, pedindo que assim como o Senhor nos trouxe, o Senhor nos reconduza aos nossos lares, guardados, protegidos e amparados pelas Tuas mãos, e abençoe, ó Pai, a nossa semana de trabalho também, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo aquele que ama e aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos possam dizer amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.